Bom, hoje é a nossa última reunião, a quarta e última reunião. A gente vai ter ela em dois horários hoje, bem diferente, porque a reunião do Davi não teve como ocorrer dia 5 de novembro, né? E aí ela foi deslocada hoje para o horário da tarde, às 1h30. E agora de manhã a gente vai ter reunião com o Pedro Silva, com o capítulo O Problema do Mal, do livro que a gente vem estudando, né? Filosofia da Religião, do William Rao. E hoje a gente vai concluir o nosso percurso de estudos desse semestre. Vai ser a nossa última reunião hoje. E no semestre que vem a gente começa outro estudo, enfim. Mas então hoje a gente conclui a nossa reunião. Mas antes de começar, como eu tenho feito nas reuniões, eu vou fazer uma oração e aí eu já passo a exposição para você, Pedro, e aí você pode levar da forma, né, como você achar melhor. Eu vou fazer uma oração para introduzir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã e por esse momento de encontro e de poder trazer mais um tema sobre filosofia e poder promover os estudos aqui no nosso país sobre temáticas em relação da filosofia com a religião, com o cristianismo. Que o Senhor nos ajude, ilumine a nossa mente, esteja conosco e nos orientando, trazendo luz ao nosso entendimento para estudo, análise e reflexão e meditação sobre esses temas. Que o Senhor nos oriente em todo o nosso caminho e nos ajude a glorificar o Senhor por meio dos nossos estudos, sendo uma presença fiel nesse meio, na área da filosofia, na academia. Em nome de Jesus, amém. Bom, Pedro, sem muita demora, eu já te passo a exposição. Fica à vontade. Obrigado, Thiago. Quero cumprimentar o pessoal, dar bom dia a todos e desde já pedir desculpa a colocar esse horário, porque é uma hora a mais do que o normal, do que está sendo, né, as reuniões, enfim. Mas eu já vi o incômodo do Thiago, então eu imagino que o pessoal também. Mas enfim, eu agradeço, pessoal, o comparecimento de vocês e vamos lá. A gente deixa as considerações sobre a leitura para o final, depois da apresentação, que eu achei. Tem algumas questões, enfim. Mas vocês estão vendo aqui, né? Eu vou apresentar uma, um arquivo em PDF. Então, assim, eu não preparei um slide, tal, de toda essa apresentação mais ilustrativa, né? Mas eu preparei aqui um arquivo para me guiar, como se fosse mesmo um resumo do que eu vou falar. E eu não vou fazer uma leitura integral, obviamente, mas eu vou me situar por aqui. Enfim, aí eu acho que a dinâmica está sendo as perguntas ao final, Thiago, ou durante a reunião? Como que está sendo? Geralmente a gente acha melhor no final, mais pela questão da não interrupção da exposição também, porque atrapalha bastante para quem está expondo, né? Beleza, então. Tá. Então, bom, como o Thiago já disse, é o capítulo 7 do livro que nós estamos discutindo aqui. Contemplamos todos os capítulos, isso não seria possível, mas dividimos alguns e daí eu optei por ficar com o capítulo 7 intitulado O Problema do Mal. No entanto, desde já eu, né, explico que eu usei a versão em português de Portugal, né, que foi traduzida pelo Vitor Guerreiro e teve a revisão científica do Desidério Murphy, que é um famoso professor de lógica e tudo mais. Teve outras traduções também muito boas. Enfim, então talvez há alguma divergência conceitual em algumas citações que eu traga quando vocês compararem com a versão brasileira que foi editada, né, organizada pelo Davi. Bom, essa é a primeira questão mais específica, né, que eu queria explicar por conta dessa diferença.
Desde o início assim do capítulo, o, o autor vai dizer, e eu achei isso muito interessante, mas aqui eu coloco de forma indireta, né? Trago uma citação indireta dele, de que a dificuldade mais contundente que a crença ateísta enfrenta é o problema do mal. Então, aquilo que talvez é mais incisivo seria o problema do mal, segundo, né, a, a leitura dele. Bom, é questionável, obviamente, e, e a gente teria que realmente analisar toda essa plausibilidade de que seria a dificuldade mais contundente, né? Enfim, já no início também ele faz uma distinção didática entre duas formas do problema. Então, uma primeira forma que ele vai tratar ao longo aqui do capítulo é uma forma lógica do problema do mal, e uma segunda forma é a forma indiciária do problema do mal. A primeira forma, a forma lógica, ela tem uma implicação de apresentar de como o problema do mal é logicamente inconsistente com o teísmo. Ou seja, o argumento que consiste ali no problema do mal vem para expor a inconsistência lógica com a crença na existência de Deus. A segunda forma do problema, que ele denomina de forma indiciária do problema, ela vem com uma implicação sobre uma base racional, uma sustentação racional para o ateísmo. Ou seja, a gente pode notar de que a primeira forma seria uma inconsistência lógica com o teísmo, e a segunda forma seria uma sustentação racional ao ateísmo. Então, de qualquer forma, o teísmo tá em jogo, aqui está sendo criticado, está sendo colocado em xeque nesse problema. E é curioso porque a gente conhece assim, de forma clássica, o que às vezes é atribuído a Epicuro, né? Mas acho que está ali o Hume expressa isso, que é o clássico problema do mal, né? Se Deus é onipotente, se Deus é todo poderoso, todo bondoso, enfim, onisciente, por que que o mal existe? Daí você faz aquele joguinho e tal. Mas aqui ele distingue e não traz exatamente essa diferenciação do que é atribuído, né, ao paradoxo de Epicuro, que seria talvez o problema do mal, mas ele distingue dessa forma, assim, o problema lógico, que daí ele apresenta um pouco desse esquema, assim, esse logístico, e o problema indiciário, que seria as evidências de que os males que existem no mundo são sem sentido, e por isso haveria uma certa sustentação racional ao ateísmo, porque você coloca em xeque a existência de Deus e muito mais a existência, né, de um Deus bom. Bom, enfim, mas imediatamente eu vou aqui para a exposição aqui da primeira forma desse problema, que é o que ele denomina de problema lógico do mal. Aqui eu já trago uma citação dele para elucidar o que ele trabalha. Então, assim, como eu explico novamente, né? Eu trago algumas citações do texto e trago a minha compreensão a respeito de certas partes do texto. Então, vocês vão ver ali algumas referências, alguns trechos do próprio capítulo e depois algumas construções aqui, frasais minhas para explicar. Uma primeira citação que eu trago é justamente essa aqui. É razoável concluir que a forma lógica do problema do mal não é um grande obstáculo para o teísmo. Ninguém conseguiu estabelecer a tese central deste problema, de que, um, aí ele faz todo ali o esquema, né? Que daí depois vocês podem consultar aí no livro. Mas Deus existe, é onipotente, onisciente, perfeitamente bom. E dois, o mal existe. Ou seja, ninguém conseguiu estabelecer a tese central deste problema, de que
essa proposição um e essa proposição 2 são logicamente inconsistentes entre si, através de um argumento convincente. Então, depois de explicar sobre esse tal problema, ele vai dizer que não há um argumento convincente para estabelecer essa tese central de que essas duas afirmações seriam inconsistentes, principalmente porque cada uma delas está falando sobre algo a respeito, né, da divindade e outra uma proposição, uma afirmação a respeito do mundo, assim, da, da natureza do mal no mundo. Mas o que ele diz já no início, o Rowe, é que não haveria um argumento convincente para apresentar o problema dessas duas afirmações simultaneamente. Então, né, não, a gente pode concluir de que a forma lógica do problema do mal não seria um grande obstáculo para o teísmo. Aí o que que ele vai explicar a partir dessa fala aqui, né? Ele vai apresentar de como que a defesa do livre-arbítrio seria um contraponto a esse argumento do problema lógico do mal. Enfim, então eu passo aqui a seção um dessa, ou melhor, a subseção um dessa primeira sessão sobre a forma lógica do problema do mal. E, nesse sentido, ele vai dizer não, né? Assim, indiretamente, as palavras dele, de que a defesa do livre-arbítrio para o problema lógico do mal afirma que Deus, apesar da sua onipotência, e isso ele diz explicitamente aqui no capítulo, pode não ter sido capaz de criar um mundo com criaturas humanas livres, sem com isso permitir a ocorrência do mal. Essa defesa depende do pressuposto de que é logicamente impossível realizar livremente uma ação e estar, ao mesmo tempo, causalmente determinado a realizar essa mesma ação. Portanto, em um mundo criado da melhor maneira possível, a concessão divina à liberdade humana possibilita a existência do mal enquanto potencial de acontecimento. Isso aqui sou eu explicando, né, a argumentação dele. Ele vai até mencionar, referenciar o Plantinga, nesse livro aqui que foi traduzido, tudo mais. Enfim, o que ele está dizendo é de que essa defesa do livre-arbítrio para criticar esse problema em sua forma lógica, né, o problema do mal em sua forma lógica, dependeria desse pressuposto de que é logicamente impossível realizar livremente qualquer ação e estar ao mesmo tempo determinado a ela. Então, o que que essa defesa do livre-arbítrio diz? De que ela afirma que Deus pode não ter sido capaz de criar um mundo com criaturas humanas livres, sem com isso permitir a ocorrência do mal, justamente porque a partir da decisão de liberdade que o ser humano tomaria para deliberar sobre uma coisa ou outra, ele não poderia estar determinado a agir de uma mesma ação. Então, a liberdade seria inconsistente ali com determinismo, que é um velho problema também, né, da filosofia. Mas a princípio seria isso, assim, o que seria essa defesa do livre-arbítrio como um contraponto a, a esse primeiro argumento, né, em sua forma lógica. No entanto, e aqui eu cito ele, ninguém conseguiu estabelecer a tese central desta forma do problema, que um Deus onipotente, onisciente, perfeitamente bom, é inconsistente com dois, o mal existe. O que ele já havia dito anteriormente, né? Mas, evidentemente, do fato de ninguém ter provado que um e dois são inconsistentes entre si, não se segue que elas são inconsistentes entre si. A defesa do livre-arbítrio procura dar o último passo, provar que um e dois são mesmo consistentes entre si. Ou seja, esse argumento, né, em defesa do livre-arbítrio humano vem para, segundo ele, provar, evidenciar, constatar que as duas afirmações, um e dois, são consistentes, ou seja, não são inconsistentes, que seria problema lógico, né?
a, o que constitui o problema lógico, dizendo que elas são inconsistentes. Mas é interessante que ele diz de que, pelo fato de ninguém ter provado que elas são inconsistentes, não necessariamente elas são inconsistentes. E é por isso que ele aponta, né, o limite, mas essa não seria uma palavra específica, assim, própria para o que eu quero dizer, mas ele aponta, como se fosse o limite mesmo argumentativo do problema lógico do mal, de que não é possível provar, evidenciar, constatar especificamente de que a afirmação um e 2 a respeito de Deus e a respeito do mal seriam inconsistentes. Bom, como vocês podem ver, eu resumi bastante assim o capítulo. Não é um capítulo tão grande, mas aqui, por exemplo, eu não trouxe exemplos que o capítulo traz. Então eu não fiquei preocupado em trazer os mesmos exemplos que ele, mas eu fui tentando resumir ao máximo a argumentação dele, trazendo alguns trechos para justamente clarificar melhor a compreensão. A segunda forma do problema do mal que a gente trata agora é o problema indiciário. E aqui eu achei curioso, porque eu não sei como é isso no inglês, mas eu achei curioso esse termo indiciário, porque ele tem a ver justamente com índices, né? No sentido mesmo de evidências. E tem toda uma certa teoria também de epistemologia das ciências humanas que trabalha com esse mesmo termo, e daí eu me lembrei. Enfim, não sei se vocês já leram. Aqui só abrindo parênteses, tá, gente? Não sei se vocês já leram Carlos Ginzburg. Ele não chegou a ser um filósofo propriamente dito, mas tem vários livros assim de literatura, mas com certeza conhecia de filosofia, né? Um italiano. E daí ele vai falar sobre um paradigma indiciário que constituiria ciências humanas. Enfim, só um detalhe que eu me lembrei. Mas esse termo, assim, para quem não está familiarizado, tem justamente a ver com evidências, né? Índices empíricos, por assim dizer. Então, como eu disse, o problema indiciário do, do mal seria uma sustentação racional ao ateísmo. Por quê? Aí é o que eu trago a primeira citação. A forma indiciária do problema do mal baseia-se em exemplos de sofrimento intenso em seres humanos ou animais que aparentemente não servem qualquer propósito benéfico. Ou seja, dado todos os males no mundo, e aqui é interessante porque ele coloca que tanto seres humanos quanto animais, dado todos esses males que aparentemente são sem sentidos, a gente conclui, né, que não há nenhum propósito, por isso seriam sem sentidos. E isso viria para corroborar o argumento da inexistência de Deus, ou seja, o argumento em favor do ateísmo, né? Bom, ele diz aqui: suponha-se que por mal sem sentido, ou seja, sem, como ele coloca aqui acima, sem qualquer propósito benéfico, isso seria, né, um mal sem sentido. Entendemos um mal que Deus, se existe, poderia ter impedido sem com isso perder um bem superior, ou sem ter de permitir um mal equivalente ou pior. Então, o, o, o núcleo central desse argumento indiciário é de que, se houvesse um Deus, ele poderia ter permitido o sofrimento, o mal, sem perder de vista, né, esse bem superior. E ainda assim, sem ter de permitir um mesmo mal ou um mal equivalente ao que ele haveria de permitir, né? Enfim. E daí, numa forma lógica, né, nesse esquema formal, o problema indiciário seria colocado dessa maneira. Provavelmente, a primeira proposição, né? Provavelmente há males sem sentido no mundo. Segunda, se Deus existe, não há males sem sentido. Logo, provavelmente Deus não existe. É curioso, né? Porque é bem básico assim,
E óbvio, a gente não pode concluir daqui que seria correto afirmar, né, essa conclusão de forma tão simples. Mas essa segunda proposição que vai ser criticada quando a gente vê agora as críticas ao problema indiciário do mal, de que se Deus existe, não há um male sem sentido. A gente não pode concordar, mas nem apenas isso, assim, não pode constatar isso, de que realmente há males sem sentido, isso daria, não estaria ao nosso alcance, né? Enfim, mas basicamente o problema indiciário do mal seria essa questão, uma certa sustentação racional ao ateísmo, como ele coloca no capítulo aqui, justamente porque nós percebemos que há males sem sentido, e se Deus existisse, não haveria males sem sentido, justamente porque ele teria, ele visaria, ele teria em sua mente um propósito de um bem que desse conta desse mal. Mas não é isso que nós vemos, portanto, Deus não existe, né? Provavelmente. Aqui eu achei interessante também, né? Essa probabilidade. Bom, a gente passa as respostas ao problema indiciário, que seria justamente nessa segunda forma, né, do problema do mal, como a gente está tratando. Então, assim, o autor só vai apresentar respostas ao problema indiciário. Ele não apresenta respostas ao problema lógico, por exemplo. Ele traz algumas citações ali, mas como eu mencionei, ele traz o próprio Alvin Plantinga, né, para falar a respeito da defesa do livre-arbítrio contra o problema lógico do mal, né? Mas as respostas ao problema indiciário do mal, a primeira seria o teísmo cético, que defende a posição de que os argumentos contra a veracidade da existência de Deus, como o problema indiciário do mal, pressupõem a verdade de suas afirmações, sem ao menos demonstrá-las. No entanto, como verificar o argumento a favor de que há males sem sentido no mundo? Isso é o teísta cético, né, afirmando. O teísmo cético, portanto, aponta o limite racional da capacidade humana em julgar os motivos de Deus em permitir um determinado mal. Ou seja, seria insondável entender de por que, qual motivo de um determinado mal, de um determinado sofrimento no mundo. Então, ele perguntaria, né, de como a gente pode verificar de que há males sem sentido. Será que a gente poderia realmente alcançar essa capacidade de analisar de que, esse é sem sentido, esse realmente tem sentido? Enfim, então, basicamente, o teísmo cético defende a posição de que os próprios argumentos contra a veracidade da existência de Deus, principalmente nessa forma, né, do problema indiciário, ele pressupõe a verdade de suas afirmações sem ao menos demonstrá-las. Ou seja, como que ele pode demonstrar de que há males sem sentido no mundo? E é por isso que o teísta cético coloca em suspensão, né, essa afirmação do problema indiciário. Aqui ele vai trazer um autor, né, o Stephen Dijkstra, e ele diz o seguinte, né, o fato de não sermos capazes de conceber um bem que possa justificar que Deus permita o sofrimento não nos autoriza a pensar que não há tal bem. Ou seja, como eu havia dito, né, por não termos a capacidade de conhecer qual seria o propósito de determinado mal, de determinado sofrimento, ou seja, o que estaria por trás dele, se é que houvesse algum bem, por não termos a capacidade de conhecê-lo, não significa de que teríamos que, teríamos que justificar que Deus permite o sofrimento inconsequentemente, né? Sem nenhum sentido, né? Então, é justamente sobre essa capacidade, né? O limite racional da capacidade humana em julgar
em avaliar quais seriam os propósitos ou o próprio bem por trás de uma decisão divina. A segunda resposta que ele vai mostrar para contrapor, né, ao problema indiciário é uma teodiceia específica. Aqui está no plural, mas ele não trabalha com diversas, enfim, ele trabalha com uma específica que é a do filósofo e teólogo John Hick. Então, né, só apresentando, né, Mateus Tchê procura argumentar em defesa de um bem que justificaria a permissão de males por um ser onipotente. Essa justificativa da permissão constitui a teoteia, né, é o núcleo da teoteia, a justificação da permissão divina, né, por assim dizer. Mas o teórico que ele usa é o John Hick, a partir do que ele denomina de teodiceia da edificação da alma. E edificação da alma não tem um sentido aqui abstrato ou metafísico, mas simplesmente, se eu pudesse dizer, cultural, assim, a formação do espírito, né, num sentido ético da coisa, e não espiritual, né? Então, seria justamente isso, né, o desenvolvimento humano das suas escolhas livres para se tornarem seres morais e espirituais. Essa seria a teodiceia da edificação da alma, proposta pelo John Hick, e, e exposta pelo Rowe, né? Eu não lembro exatamente qual é o livro. Ele, na verdade, vai citar várias referências do John Hick, mas uma delas é aquela até que foi traduzida pela UNB e está gratuitamente disponível aí na internet, assim, no site deles, que é O Mal e o Deus do Amor, alguma coisa assim. Enfim, vale a pena consultar. É bem interessante. Então, assim, a teodeia de Hick é incapaz de fornecer um bem que justificaria a permissão do mal por um ser onipotente. O que Hick proporciona é apenas argumentar que um mundo completamente destituído de mal natural e moral impossibilitaria a realização dos bens, postulados como justificações para a permissão do mal por um ser onipotente. Ou seja, aqui eu não apresento detalhadamente o que seria a teodiceia da edificação da alma, né? Mas basicamente, como eu disse, seria o desenvolvimento humano para uma escolha livre, tornando-se um ser moral e espiritual, nesse sentido assim de formação mesmo cultural, assim, né? Vocês vão entender nesse sentido. Mas o que o Rowe apresenta é de que o que essa teodiceia do Hick proporciona é apenas argumentar que em um mundo completamente destituído de mal, impossibilitaria a realização dos bens pelos seres humanos, que seriam justificações para a permissão do mal por um ser onipotente, né? É uma velha questão também, eu acho que tem um pouco disso em Agostinho, né? De que a possibilidade para o bem contém potencialmente também a possibilidade para o mal. Não estou dizendo que é exatamente isso que o Rick defende, mas conforme o autor do capítulo, William Rowe, apresenta, é um pouco nessa direção. Então, assim, ao mesmo tempo que ela proporciona esse argumento, assim, ela é incapaz de fornecer um bem que justificaria a permissão do mal por um ser onipotente. Ou seja, ela recai na mesma questão que o argumento indiciário do mal afirma, ou seja, não há males sem sentido. O Rick também não conseguiu fornecer um bem, ou melhor, um sentido para aquela determinada existência de um sofrimento mal, maligno. Enfim, espero, no final vocês podem tirar dúvidas se ficar muito incompreensível assim, a gente retoma aqui. Por fim, eu trago uma citação do próprio Rawls, citando Rick, de que a teodiceia, se sabiamente conduzida, segue um caminho negativo. Não é possível mostrar positivamente que cada item de dor humana serve ao objetivo de Deus. Por outro lado, parece possível mostrar que o objetivo divino não podia fazer-se cumprir no mundo concebido como um paraíso hedonista permanente. Ou seja, é justamente assim o que o Raw explica sobre o argumento do Rick, de que
um mundo destituído completamente do mal natural e moral impossibilitaria a realização dos bens. E por isso que Deus mostra que. Não, desculpa. E por isso que Deus não podia fazer um mundo como desculpa, um paraíso hedonista permanente. Justamente por conta dessa impossibilidade de que se podemos realizar o bem, essa justificativa do mal natural e moral é preciso que seja dada, né? É preciso que exista. Enfim, essa é uma questão que ele coloca ali no fim, constatando e avaliando a própria argumentação dele mesmo, né? Aqui do John Hick, né? O John Hick avaliando a própria argumentação dele mesmo. E o Raw explica isso. Uma terceira e última resposta ao problema indiciário do mal seria o que o Rawi coloca como o desvio de Moore, né? George Edward Moore foi um filósofo ali do final do século XIX, se eu não estiver enganado, ali, final do século XIX, início do XX, e ele vai dizer que esse desvio de Moore seria um procedimento argumentativo indireto. Então, em vez de argumentar diretamente contra a afirmação de que provavelmente há males sem sentido do mundo, que seria a primeira afirmação do argumento indiciário do mal, nós devemos construir outro argumento. Primeiro, começando com a negação da conclusão do primeiro argumento, que eu coloquei aqui como não um, na negação desse argumento. Provavelmente Deus existe, mantendo a sua segunda premissa: se Deus existe, não há males sem sentido, e concluindo com a negação da primeira premissa. Logo, não três, provavelmente não há males sem sentido no mundo. Essas premissas que eu estou dizendo, né, de um, dois e três, ela está aqui acima, que é justamente o esquema formal do problema indiciário do mal. Depois eu posso disponibilizar esse arquivo, se for de interesse do grupo, aí acho que fica mais fácil. Mas é justamente segundo o desvio de Moore, né, que seria esse procedimento argumentativo indireto, ele viria para negar a conclusão do primeiro argumento. O primeiro argumento é esse. Na verdade, o primeiro argumento seria, né, a conclusão dele. Provavelmente Deus existe. Então, aqui está a negação. Provavelmente Deus existe, porque é lá afirmando de que Deus não existe. Então, você nega, né, coloca como Deus existe. Aí você mantém a segunda premissa, Deus existe. Se Deus existe, não há males sem sentido, ou seja, não altera. E conclui com a negação da primeira premissa. Portanto, né, você nega essa primeira premissa. Provavelmente não há males sem sentido no mundo. É uma certa, por isso que ele coloca como procedimento indireto, porque você apenas altera ali termos do próprio esquema formal do argumento. Enfim, o próprio Rawls termina dizendo que o teísta conclui, consequentemente, ter justificação racional para rejeitar um, que seria, né, de que provavelmente há males sem sentido no mundo. Então ele rejeita. Tendo justificação racional para rejeitar um, o teísta conclui que o argumento básico a favor do ateísmo, que aqui nós estamos vendo seria o problema indiciário do mal, de que há males sem sentido no mundo, não é bom. Então, o próprio problema indiciário, a partir desse procedimento indireto, denominado de desvio de Moore, não seria válido, não é bom, segundo o próprio Rabi aqui, porque ele não apresenta uma, uma consistência, né, de validade. Bom,
Aqui nós vamos para a conclusão, que é como o próprio autor coloca no capítulo, né? Argumento e resposta, uma avaliação. Então ele faz um certo panorama ali, final, suas considerações finais, avaliando essas duas formas do problema do mal, o problema lógico e o problema indiciário e as respostas, né? Os contrapontos, os ataques a essas duas formas. Aqui eu trago uma citação enorme, justamente porque eu não iria resumir isso aqui, eu achei interessante de colocar, porque ele traz com uma certa conclusão, num sentido ética, não, uma postura ética da questão. Eu denominei aqui de concessão à convicção pessoal do outro, o que ele coloca como justificação racional, né? O outro estaria justificado racionalmente a aderir àquela posição. O que no final das contas a gente, pelo menos eu penso assim, de que a convicção pessoal de alguém, ela não é, ela é mais determinada pela, pela experiência, pelo, pelo que afeta ela, do que propriamente pelo que valida racionalmente a convicção. Ou seja, eu quero dizer que, no final das contas, o afeto manda mais que a razão. Enfim, mas isso a gente pode discutir depois. Então, por isso que eu coloco aqui, né, uma concessão à convicção pessoal do outro. E essa seria a conclusão do Rowe aqui no capítulo. Então, eu leio aqui rapidamente. Caracterizamos o teísta como alguém que pensa que o Deus teísta existe e o ateu como alguém que pensa que o Deus teísta não existe. Ok. À luz do nosso estudo do problema do mal, talvez devamos introduzir distinções complementares. Então, aqui tá o que eu disse de uma certa conclusão ética, né? Uma postura ética que ele apresenta. Um ateu amigável pensa que uma pessoa pode ter justificação racional para acreditar que o Deus teísta existe. Um ateu amigável. Um ateu hostil pensa que ninguém tem justificação racional para acreditar que o Deus teísta existe. Há que fazer distinções semelhantes a respeito do teísmo e do agnosticismo. Um agnóstico hostil, por exemplo, é um agnóstico que pensa que ninguém tem justificação racional para acreditar que o Deus teísta existe, e que ninguém tem justificação racional para acreditar que o Deus teísta não existe. Mais uma vez, temos de observar que o ateu ou teísta amigável não acredita que o teísta ou ateu tem uma crença verdadeira. Por isso que está no âmbito, né? A verdade estaria no âmbito da razão aqui, né? Como entendemos, a justificação racional. Apenas que pode perfeitamente ter justificação racional para adotar essa crença. Talvez a lição final a retirar do nosso estudo do problema do mal seja que as versões amigáveis e não hostis do teísmo, do agnosticismo e do ateísmo são todas preferíveis às respectivas versões hostis. Ou seja, com esse conceito aqui, essa categoria de amigável e hostil, está aí mais propriamente, como eu vejo, né, uma postura ética para lidar com questões de justificativas racionais. Então, essa é a grande questão aqui que ele coloca, que o ateu, por exemplo, o ateu amigável, não acredita que o teísta tem uma crença verdadeira. Por quê? Porque ele afirma a convicção dele, o ateu, dizendo que Deus não existe. De forma bem básica, né? Enfim. Apenas que o teísta pode perfeitamente ter justificação racional para adotar essa crença. Sem, no entanto, aqui, né, estou explicando, sem, no entanto, afirmar a sua veracidade. Isso é racional, mas talvez não seja verídico. Enfim, aqui cai uma outra questão, né? Mas não é o que ele trabalha. A gente poderia até problematizar, né? A famosa tese hegeliana, né? De que o racional é real, enfim.
mas isso é outra coisa. Mas o que eu estou dizendo de que eu achei como uma avaliação com fins a uma postura ética é de que um ateu amigável ou um teísta amigável concordaria de que o oposto dele, em sua convicção, teria uma justificação racional, sem, no entanto, ser uma crença verdadeira. Bom, é basicamente isso, assim, o capítulo é um capítulo um tanto curto, assim, e aqui vem algumas considerações para depois eu entrar num outro ponto, que é o que eu havia comentado com o Tiago, que eu queria trabalhar, não exatamente trazendo um contraponto à exposição do William Rowley, mas trazendo uma reflexão além dessa analiticidade, que seria umas reflexões de cunho hermenêutico, talvez, mas é a partir do filósofo Paulo Ricoeur. Enfim, mas o que eu queria dizer a respeito do capítulo é de que é um capítulo extremamente introdutório, então quem lê vai notar. É compreensível, eu acho, assim, que os exemplos, eu tenho isso, assim, que certos exemplos, eles, às vezes, né, claramente, eles trazem clareza à sua argumentação, mas às vezes eles é, estacionam um pouco o desenvolvimento do texto, no sentido de ficar muito travado, assim, e principalmente essa analiticidade, toda essa formalização da filosofia anglo-saxã tem essa especificidade de ser toda hora ficar voltando à proposição. Isso eu, particularmente, acho um saco, assim. Eu acho bem chatinho isso. E daí eu até brinco, até brinco concordando com os colegas meus, que eu até considero alguns analíticos filósofos, assim. Mas isso é um assunto para outra hora, enfim. Mas, bom, assim, antes de encerrar então a apresentação, eu passo rapidamente ao que eu queria trazer, e eu não sei como foram as outras apresentações, mas aqui o Thiago deu permissão, então a gente vai explorar além aqui do capítulo, justamente porque é uma discussão, né, que a gente está fazendo, então eu queria trazer umas reflexões do filósofo francês Paul Ricoeur, e é sempre difícil falar quando a gente está na presença, né, de um especialista que é o Fred, que está aqui com a gente. Então, o Fred vai vir falando, não, depois o Fred vai vir arrumando minhas confusões aqui, depois ele pode clarificar algo que não fica tão compreensível. Mas, assim, então, né, eu queria trazer as reflexões do Riquet, porque ela, como eu estou dizendo, ela vai numa outra linha que, obviamente, não vem para refutar toda a argumentação analítica a respeito do problema do mal e tudo mais, mas vem para trazer uma outra perspectiva de compreensão e não de análise, né? Porque daí eu cairia num erro aqui, mas uma perspectiva de compreensão da questão. Eu denominei aqui o que eu chamo de reflexões de Porriquet como o escândalo aporético do mal. E daí já começa, né? Com as características da, da filosofia continental, como o Tiago colocou aqui, cheio de terminologia estranha e às vezes até uma coisa mais poética, enfim. Mas isso aqui vai ficar claro, porque o Riquet é um sujeito extremamente. Eu acho ele bem claro, assim. Talvez ele não seja fácil, mas ele é claro. Bom, então apenas né, dando a justificativa de por que eu trago o Riquet aqui, para não exatamente contrapor, que isso fique bem claro, mas para acrescentar a uma reflexão para a gente discutir aqui o problema do mal. O textinho que eu vou usar é um texto muito gostoso, muito interessante. Depois eu mando lá no grupo também. Ele está tanto disponível online quanto ele tem um livrinho que publicaram. Eu acho que é uma edição, eu acho que é uma edição portuguesa. Aí o Fred confirmaria, acho que é da Papyrus, mas eu não sei se é portuguesa, eu não sei se foram os portugueses que traduziram, enfim. Mas tem duas edições desse texto traduzido para o português. E o título do texto é esse aqui, né? O mal
um desafio à filosofia e à teologia do próprio Riquet, né? Um texto de 1985 que foi, curiosamente, uma palestra, uma conferência que ele deu na Faculdade de Teologia de Lausanne, então ali na Suíça, né? E eu acho isso muito interessante do Riquet porque ele faz uma articulação entre o discurso filosófico e uma meditação teológica da coisa. Que desde o início o próprio Rowe deixa claro que a filosofia da religião não é uma teologia. Mas aqui eu vejo que o Riquet não está fazendo apenas uma filosofia da religião. Ele vai além. Enfim, mas isso é um pouco do estilo, né? Riquetiano. Então, assim, só dando um pequeno panorama, o percurso temático do texto é dividido em três pontos, assim, argumentativos, que seria a primeira seção, como ele próprio denomina, a experiência do mal entre a repreensão e a lamentação, na qual ele explora ali de que esse caráter formalmente limitado do problema, colocado de forma esquemática, às vezes silogística, no âmbito argumentativo, da lógica, por exemplo, a respeito da teodiceia, aqui ele fala a respeito da teodiceia propriamente, né? Ele é atacado, ele é criticado a partir de uma amplitude e da complexidade do problema mediante uma fenomenologia da experiência do mal, ou seja, em contraponto a esse caráter formalmente limitado da argumentação analítica, por assim dizer, a respeito da teodiceia, o Riquet elabora uma fenomenologia da experiência do mal. E daí isso é próprio dos continentais, né? Mas eu acho isso interessante, porque não a respeito do mal, mas o Heidegger já faz isso, por exemplo, a respeito de Paulo, né? De ter uma certa empatia à consciência religiosa para extrair dela a experiência da crença. Então, isso é interessante de pensar. Enfim, mas isso é o que o Riquet faz ali na primeira sessão desse textinho dele. A segunda sessão, ele trabalha com os níveis de discurso na especulação sobre o mal. Então, ele vai dizer que o estado ontoteológico do pensamento, o que seria esse estado ontoteológico do pensamento? Seria uma certa fusão especulativa entre a linguagem confessional da religião, e por isso teológico, e um discurso sobre a origem radical de todas as coisas, e por isso ontológico, né? Onto, como o próprio Leibniz fez, né? Então, esse estado ontológico do pensamento é criticado por Riquet pela distinção dos níveis do discurso sobre a origem e a razão de ser do mal. Então, ele recorre aos níveis do discurso sobre a origem e o motivo do mal a partir do mito, da sabedoria, da gnose. Isso aqui, todos os discursos que ele explora ali nesse textinho dele, né? Discurso mítico, discurso sapiencial, discurso gnóstico, discurso da teodiceia e o que ele chama de dialética quebrada, que tem a ver mais com uma reflexão teológica da coisa ali, pautada ali num teólogo alemão, Karl Barth, né? Enfim, eu não tenho nem competência para tratar sobre isso, mas o que o Riquet trabalha é isso, assim, e é muito interessante, recomendo demais, depois a gente disponibiliza o texto. E a última sessão que ele trabalha nesse textinho é uma sessão intitulada dessa forma, né? Pensar, agir, sentir. Então, ele vai falar sobre de que essa racionalização lógica e a totalização sistemática de síntese de sistemas absolutos, por assim dizer, elas são questionadas segundo o trabalho do pensamento suscitado pelo enigma do mal com as respostas relativas à ação e ao sentimento. Enfim, e é essa sessão unicamente que eu vou explorar aqui para a gente trazer as reflexões do Riquet sobre não exatamente o problema, mas sobre o desafio que o mal coloca ao pensamento. Bom, então a gente vai imediatamente para essa sessão. Então, né, acho que ficou claro, né? Eu vou trabalhar apenas com essa última sessão do texto, não vou explorar as duas primeiras. Depois vocês leem lá o texto e se divirtam. Ele diz o seguinte, que o problema do mal
não é, ele diz, né, nas minhas palavras aqui, né, indiretamente. O problema do mal não é apenas um problema especulativo. Ele exige a convergência entre pensamento, ação e uma transformação espiritual dos sentimentos. E aqui já está uma, eu veria uma grande singularidade do pensamento rickeriano, que está ali, a gente enquadra na, na tradição continental, mas o Riquet transita também pela analítica, mas uma grande singularidade dele, enquanto filósofo, diferente dos analíticos que se concentram ali na forma lógica, em todas as proposições gramaticais, enfim, porque ele está falando de ação e transformação dos sentimentos. Então tem algo mais assim subjetivo, por assim dizer também. Bom, a primeira sessão dessa, o primeiro tópico dessa sessão é como ele denomina pensar. Então, assim, o mal é um desafio para o trabalho do pensamento, pois consiste no fracasso da síntese, ou seja, de sistemas totalizantes. É um fracasso aos sistemas totalizantes, como a teodiceia, que seria um sistema para dar conta da realidade do mal e da bondade de Deus, né, num sentido bem simples. E, ao mesmo tempo, provoca a reflexão. Então, o mal é um desafio, pois ele fracassa esses sistemas e provoca a reflexão. A reflexão e não apenas a análise. A reflexão. Nesse sentido, o mal é tanto um enigma quanto uma aporia. Um enigma, pois é uma dificuldade inicial ao pensamento, no qual a lamentação é sua expressão por excelência. Uma aporia, pois é uma dificuldade terminal, produzida pelo pensamento. Essa aporia não é estagnada, mas é tornada produtiva mediante a resposta que a ação e a espiritualidade dão a ela, desenvolvendo assim o trabalho do pensamento sobre o desafio do mal a partir do agir e do sentir. Ou seja, o mal seria um desafio para o pensar, porque ele consiste nesse fracasso e nessa provocação. E ao mesmo tempo ele é um enigma, porque ele é uma dificuldade inicial, e também uma aporia, porque ele é uma dificuldade terminal. Ao fim da reflexão, caímos em aporia, por assim dizer, mas não é uma aporia estagnada, não é uma aporia é, estática e monótona, por assim dizer, mas ela é produtiva, ou seja, ela frutifica. É uma aporia que frutifica. Justamente porque o agir e o sentir dão a ela uma resposta. Então, como eu disse, né, não fica restrita apenas ao pensamento, mas desemboca na ação e no sentimento também. Então, por que que desemboca na ação? Então, a segunda sessão aqui, da parte que estamos tratando, agir para a ação, o mal é, antes de tudo, o que não deveria ser e que deve ser combatido. Ou seja, uma questão, é difícil, né, falar, mas uma questão ontológica, né, de natureza, não deveria ser o mal, e que deve ser combatido, uma questão ética, né, como se fosse mesmo um imperativo. Ele deve ser combatido, ele não deveria ser, e ele, sendo, deve ser combatido, né, para a ação, para essa dimensão conativa a respeito do mal. Desse modo, pergunta-se: o que deve ser feito contra o mal? Aqui sou eu explicando, tá? Quando tiver alguma citação, eu referencio e digo, né, que eu tô lendo. Então, pergunta-se: o que deve ser feito contra o mal? No sentido dessa dimensão, né, prática da coisa, visando uma tarefa a cumprir. Toda ação prática contra o mal, aqui o Riquet, né, diz isso, seja de ordem ética ou política, que diminua a quantidade de violência exercida, diminui o nível de sofrimento no mundo. Ou seja, ele vai atrelar essa questão do mal nas figuras da violência
que implica em um sofrimento. Então ele vai dar nome para esse mal. Não é um nome, desculpa, não é um mal abstrato e indeterminado, né? Mas ele é o que? Ele está ali também manifesto na violência que gera o sofrimento. Ó, claro que o Riquet entende que o mal não se restringe a isso, porque a violência e o sofrimento estariam ligados mais à ação humana. Mas ele vai dizer que toda prática, toda ação prática contra o mal, seja de ordem ética ou política, que diminua a quantidade de violência exercida, diminui ao mesmo tempo o nível de sofrimento no mundo. Assim, aqui eu cito ele, essa resposta prática não deixa de ter efeito no plano especulativo. Antes de acusar Deus ou de especular sobre uma origem demoníaca do mal no próprio Deus, ou seja, uma teodiceia, devemos agir eticamente e politicamente contra o mal. Aqui ele está chamando justamente a praxis, por assim dizer, ao mundo concreto do chão de fábrica, né? Para além de todo formalismo. O que resta fazer é isso. Não é dar conta, né, dessa origem, da razão, mas, num sentido ativo, conativo da coisa, é preciso lutar contra o mal, em seu sentido ético ou político. E, no entanto, o próprio Riquet reconhece que há o mal natural, então, de catástrofes, epidemias, doenças individuais, em que a ação prática, seja de ordem ética ou política, contra o mal, visando a diminuição da violência que gera sofrimento, não se aplica. Assim, a resposta do agir não basta mais. Ou seja, ela não é suficiente, porque existindo o mal natural, nenhuma ação prática contra ele, seja de ordem ética ou política, seria suficiente. Porque como é que a gente combateria uma catástrofe natural por meio de uma ação política, né? Óbvio que a gente combate as consequências desiguais que poderia surgir a partir da catástrofe, né? Enfim, mas a questão não seria combater no sentido de evitar. Então, é por isso que nessa dimensão ativa do ação, né, contra o problema, contra o desafio do mal, ela não seria suficiente. E aqui ele caminha para o final, que seria o sentir. E ele diz, e ele diz isso desde o início, de que a meditação dele, o percurso dele é a partir de uma meditação filosófica e teológica, que proporciona três estágios de espiritualização da lamentação. Isso são termos dele. Espiritualização nesse sentido de transformação sentimental, né? De algo que nos afeta mesmo. Então, essa meditação proporcionaria três estágios de espiritualização da lamentação, instruído pela aporia da especulação, na qual convergem pensamento, ação e sentimento. Então, o primeiro estágio de uma convergência entre pensamento, ação e sentimento para transformar o sentimento de lamentação, na qual é instruído pela aporia da especulação, seria a ignorância. Justamente porque na compreensão de que o sofrimento é imerecido, há a liberação de qualquer acusação contra o outro e contra si mesmo, restando a questão não sei por quê. E é o Riquet que coloca essas questões assim de uma pessoa se expressando, né? Então esse primeiro estágio seria o da ignorância no sentido de que o sofrimento é imerecido, ele não tem justificativa. E é por isso que ela expressaria: não sei por que isso aconteceu comigo, não sei por que isso aconteceu com outra pessoa. Um segundo estágio de convergência entre pensamento, ação e sentimento a respeito de uma transformação sentimental e de uma aporia da especulação seria o protesto, que consiste na impaciência da esperança, que protesta contra a ideia da permissão divina. Seu grito é o mesmo do salmista: até quando, Senhor? Então, é um outro estágio dessa espiritualização, como ele coloca. Além da ignorância, o protesto.
Achei interessante isso que ele coloca como uma impaciência da esperança, protestando contra a ideia da permissão divina, se perguntando até quando, Senhor? Isso, né, já de uma questão teológica também, né, que ele traz lá no livro de sabedoria. E uma terceira e última, um terceiro e último estágio dessa questão seria o escândalo. E é por isso que eu denominei ali as nossas reflexões de que para o Riquet seria o escândalo aporético do mal. E aqui eu concluo com uma citação dele, de que o sofrimento só é um escândalo para quem compreende Deus como fonte de tudo o que é bom na criação, inclusive a própria indignação contra o mal, a coragem de suportá-lo e o movimento de simpatia para com as vítimas. Então, nós cremos em Deus a despeito do mal. Portanto, se expressa crer em Deus apesar, ou seja, a dimensão do escândalo, o estágio do escândalo. E o sofrimento aqui que o Rick está entendendo é nesse sentido de que é uma expressão do mal, né? Uma expressão afetiva, por assim dizer. Não sei se essa é uma palavra boa, mas uma expressão afetiva, para não dizer patológica no sentido negativo, né? Mas patológica no sentido afetivo mesmo, de patos, assim. Então, o sofrimento enquanto uma expressão afetiva, patológica do mal. Seria um escândalo apenas para quem compreende Deus como fonte de tudo que é bom na criação. Nesse sentido, cremos em Deus apesar do mal. Basicamente, seria isso que eu queria trazer, umas reflexões riquerianas, não sei se ficou claro, mas a gente pode discutir. E nesse sentido, o que eu quero dizer de que numa uma reflexão de ordem filosófica, fenomenológica, e a partir de uma meditação teológica, o mal seria esse escândalo aporético, seria um desafio, e não apenas um problema. É um desafio que suscita o escândalo e cai em aporia. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e a permanência. Obrigado pela exposição, Pedro, e também pela combinação das reflexões com o Paul Ricoeur. É, e aí eu já abro para o momento de conversa e debate, e eu vou fazer uma pergunta já, é, que qual seria exatamente, em, em termos gerais, a definição para Paul Ricoeur de escândalo. Isso tem algum reflexo do próprio termo bíblico para essa discussão? Obrigado pela pergunta, Thiago. É muito interessante mesmo. Eu não sei se haveria uma definição rígida para o Riquet a respeito do escândalo, no sentido de que, assim, ele talvez não estaria pautado apenas biblicamente, porque o que ele extrai das escrituras é de que a forma de expressar do personagem bíblico seria a repreensão e a lamentação. Segundo esse textinho, né? Pautando-se apenas nesse textinho. Tem outros livros do Riquet a respeito dessa questão do mal, enfim, mas a gente se concentrou nele. Então, assim, a respeito do escândalo, eu não sei se você teria em mente alguma passagem específica, alguma situação que você pensa, pô, mas isso aqui tem sentido nessa questão aqui. Ah, tá, essa questão do escândalo, interessante, Eu acho que o Riquet está pautado um pouco nessa questão do absurdo, assim, sabe? O escândalo enquanto absurdo, absurdo inominável, absurdo. É difícil, né? Essas palavras são difíceis, porque é só vivendo elas que a gente consegue ter uma dimensão. Mas eu acho que ele estaria mais pautando nessa questão do absurdo e não apenas. Acho que talvez, não sei se é o mesmo escândalo. Por exemplo, quando o Paulo está falando no sentido missionário, né, do escândalo, tem outra conotação, né? Que seria um escândalo para os gregos, tudo mais. Isso aí é outra coisa.
Seu áudio saiu. Acho que você desligou sem querer. Foi mal, desliguei sem querer. Tô querendo me censurar, autocensura. É, mas seria o escândalo nesse sentido, acho que do absurdo, assim. Não sei se eu respondi a questão, mas é, eu Eu deu para não entender. verificaria uma fonte. Deu Talvez para se entender. É, não ok. faz sentido que tenha relação o, com o tema do absurdo. É porque todas as vezes que eu estava vendo em fontes indiretas e diretas no Kierkegaard sobre o tema do escândalo, eu acho que aqui no pós-escrito que eu li, eu acho, não lembro se foi no pós-escrito, mas pelo que eu vi no Kierkegaard, ele tem uma dimensão da relação, uma resposta com o absurdo, né? Seria a resposta do, propriamente lá que está nas escrituras, resposta do grego, né? Que você olha para o absurdo, para o paradoxo, e, e você se escandaliza, né? Nesse sentido de que existe a possibilidade da conversão e a possibilidade do escândalo. A conversão é propriamente a resposta daquele que crê, né? E Uhum, mais para aquele que não crê e que permanece aquém da fé, seria a possibilidade do escândalo. Ele se escandaliza do paradoxo divino, enfim. E, enfim, é isso. Aí por isso que eu perguntei, por causa entendi. disso. Entendi. Não, interessante, só complementando também. Acho que nesse sentido é bem diferente porque, assim, o escândalo do grego, né, do gentil, se pudéssemos dizer assim, seria um escândalo diante de um acontecimento sobrenatural na qual ele não se converte. Então, pelo que entendi, haveria o escândalo e não a conversão. Aqui, o escândalo não se restringe a uma decisão de não conversão, óbvio, né? Porque não faz sentido, mas o escândalo, ele implica numa aporia. Então, assim, não é uma suspensão, por assim dizer. O escândalo, esse escândalo kierkegaardiano, né, diante do paradoxo, aqui seria totalmente diferente, porque o mal não é um paradoxo. O mal, segundo Riquet, é um desafio. É um desafio para o pensamento. Então, por isso que ele envolve essa questão da ação e a questão do sentimento também. Então, o escândalo implicaria em uma aporia, uma suspensão de qualquer afirmação contundente. Obrigado aí pelas reflexões, ô Pedro. Eu desviei, acabei desviando do tema da reunião, mas pode ficar à vontade aí, pessoal, para comentar. Enfim, Cada um traz seu referencial. Pedro, Opa, falar? sim, É, né, fala. ali o aspecto moral e político ali. Eu achei assim, não concordaria com ele nesse sentido, pelo seguinte, né? Uma ação política, vamos lá. Ela numa decisão política, eu diria assim, né? A gente fala de catástrofes naturais que a gente tem aqui, né? Em áreas de risco, por exemplo, né? O trabalho da Defesa Civil no sentido de retirar essas pessoas desses locais de risco, né? Que pode acontecer um fenômeno ali, acontecer uma tragédia, né? O autor aí meio que vai dizer que não era suficiente isso aí. Eu achei meio estranho essa ideia. Aí eu lembro do caso do Japão, por exemplo, né? Eles vivem naquela área de risco extremo, né? E eles criaram várias barreiras de contenção, né? Para inibir, né? Se não fosse aquilo lá, a tragédia seria muito maior, apesar das perdas de vida que aconteceu no Japão naquele período. Esse é o ponto aqui, né? Então, ele falou do aspecto político e aspecto moral, né? Uma decisão que um juiz toma na Suprema Corte em benefício de alguém para proteger, para garantir os direitos fundamentais, não seria também? Esse é o ponto que eu queria ficar à vontade aí. Valeu pela pergunta, Cid. Então, eu acho que você tem razão nesse sentido de, como eu disse, assim, uma ação ética ou política viria
no sentido de resolver os resultados, né? Resolver as consequências, os efeitos de uma catástrofe natural, por exemplo, que seria um mal natural, né? Só Então, isso. aí Mas não só estaria de isso. acordo, né? Mas não só Não, isso. então, Fala no sentido da prevenção, entendeu? Vamos lá. Isso, você pode evitar isso. A partir do conhecimento científico que a gente tem sobre os fenômenos naturais, a gente pode evitar isso. Esse é o ponto, entendeu? sim, sim. Não, concordo. É possível evitar, realmente, nesse sentido, antecipar, né? Mas pelo que eu entendi, assim, a questão a respeito desse agir que ele coloca como o agir, né, diante do desafio do mal, ela estaria no sentido de que diante do mal natural, o mal natural é diferente do mal, se a gente pudesse dizer, né, assim, o mal moral, porque o mal moral ele traz, segundo os termos riquerianos, né, ele traz na figura da violência ele traz o sofrimento. Então, assim, a violência ela existe para essa dimensão humana da vida, né? Enfim, daí teria que entrar na própria. Mas toda decisão não seria moral? Toda decisão que você toma não é moral e ética, diria assim? Então, Sim, sim, não, mas eu digo assim, só diferenciando a questão do mal moral e do mal natural. Porque uma catástrofe natural, tipo um tsunami, não é moral e E nem nem, imoral. Ele é dado, ele acontece, né? Agora, o que a gente faz diante disso seria, né, moral ou imoral, enfim. Mas o que eu estou dizendo é tentar diferenciar justamente essa questão que realmente, igual o Thiago colocou, né, que é geral, essa distinção entre mal moral e mal natural. Mas eu concordo, acho que com você e realmente, assim, a gente teria que verificar se a reflexão do Riquet gira em torno desse sentido de que não é possível, e eu acho que também não é isso, talvez eu não soube explicar, de que não seria possível não apenas combater, mas também não seria possível evitar o mal natural. Eu concordo com você, eu acho que é sim possível. E é preciso, não só possível, como é necessário, né? Mas o que ele quer dizer quando de que o agir não bastaria é de que ele quer dar uma dimensão para o sentimento, mas não é esse sentimento, é justamente essa experiência da lamentação enquanto um sentimento, né, que nos afeta e a gente vivencia ele diante daqueles três estágios, assim. Então, ela teria a questão, assim, de... Eu acho que aqui, no sentido que o Riquet está falando, tem uma questão subjetiva, individual, assim. Então, um sujeito que sofre o mal, ele primeiro pensa sobre o mal, depois ele age contra o mal, se for possível, de forma justa, e depois ele sente naqueles três estágios lá que ele denominou. Eu não sei se ficou é. claro, mas Tiago, só outra pergunta. Pedro. Quando o autor do livro aí, né, ele aborda esse tema da origem do mal, né? Qual aspecto? É aspecto moral, mal natural? Que tipo, qual a definição aí que você chegou à conclusão aí? o William Rowe, né, você está falando. Eu, ele coloca, assim, ele trabalha com os dois tipos, assim. Porque o que ele quer dar conta é de que o problema do mal seria um impedimento à crença, né? Por isso que ele fala que seria a dificuldade mais contundente ao teísmo. Então acho que ele trabalha com as duas questões, mas agora sim, esse é o ponto, assim, ele não quer dar conta sobre a origem, porque daí isso estaria num discurso teológico ou metafísico, né? Então assim, ele não investiga, também tem uma questão filosófica de fundo, mas assim, ele não investiga a questão da origem, mas especificamente quão válido é o argumento
do problema do mal, em suas duas formas, como a gente colocou, né? Tanto o lógico quanto o indiciário. Valeu, valeu, Pedro. Valeu. É, fazendo Agradeço. dois, acho que fazendo alguns comentários e ainda colocando um problema. Primeiro, eu acho que a questão aí dessa questão da teodiceia, a teodiceia moderna, geralmente, né, Leibniz, enfim, os autores modernos para frente da filosofia moderna, eles focam mais na justificação da existência do mal do que como um problema de origem, que é um problema mais antigo, agostiniano, talvez tenha relação com o fato de que a modernidade já foca mais os problemas epistemológicos, né, e lógicos. E aí eu acho que aí para mim que instaura o grande problema, né? É igual você ler, sei lá, o problema do mal do C.S. Lewis, e depois você pega Anatomia de uma Dor. Você vai falar, Anatomia de uma Dor é muito melhor do que o problema do mal, muito melhor. O problema do mal, eu É, li assim, meu Deus, tá arrastado esse negócio. Ou, é por conta da argumentação, né? é, No primeiro caso, o segundo caso aí, ele tá falando de si mesmo, da experiência dele nesse livro, né? Enquanto que o outro ele está sendo teórico, né? Quer sim. explicar. E aí eu acho que é um exemplo clássico quando eu quero ficar relacionando essa discussão do problema da teodiceia. Eu acho que na modernidade, essa distanciação dos problemas da razão com os problemas da existência Thiago, cria várias questões. Thiago. Então, Pode falar. o mal é subjetivo nesse caso? Ou Não, é não. geral? O mal é os dois. O problema é que não dá para separar as coisas, né? É, ele tem uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva, por assim dizer. É, mas o que eu ia colocar também como problema é que eu acho que assim, o mal natural nem sempre é evitado. Na verdade, em suma, você não tem como resolver absolutamente o problema do mal natural. Você tem como prevenir algumas catástrofes e também diminuir as consequências a partir do desenvolvimento científico, mas absolutamente isso é um problema de civilizações científicas que tentam criar espécies de sociedades que se tentam eliminar o problema da morte, né? E aí, absolutamente isso não tem como ser resolvido. Eu acho que é só para, eu acho que sim, acho meio perigoso tentar pensar a sociedade a partir desse paradigma de tentar eliminar o mal natural totalmente. É, aí problematizando ao contrário, né? Porque eu acho que sim, existe políticos irresponsáveis, programas políticos irresponsáveis em relação a esse problema, o problema do mal natural, enfim, igual aqui em Belo Horizonte, que a gente tem problema direto com chuva e até hoje não tem resoluções práticas de fato desse problema. Aqui em BH tem esse caso, lá no Rio Grande do Sul já teve vários tipos de denúncia em relação ao que estava acontecendo em relação às enchentes. Mas absolutamente o mal natural não é eliminável. Você pega alguns contextos, por exemplo, da Europa ou no Japão, sempre tem uma tragédia. Eles são muito mais aptos para resolver, mas acontece a tragédia. A tragédia no mundo é um problema real. E eu acho que é, é um problema cientificista querer a eliminação total do mal. São os problemas das distopias, né? Enfim, Paz, irmãos. Tá, tudo bem, Alex? Bem, então, assim, eu sou novo nessa área de filosofia, né? Mas eu queria dar a minha opinião sobre o problema do mal e queria saber né, um retorno. O meu pensamento é mais voltado mais para a filosofia social, né? Então, assim, ao meu ver, o problema do mal é uma questão de interpretação. Aqui eu evoco Paul Ricoeur falando sobre aquele livro sobre o conflito de interpretações.
Então, assim, existem diversas perspectivas sobre o problema do mal. Por exemplo, o Cid ali, ele citou a política. O discurso político é uma perspectiva sobre o problema do mal, né? Seja alguém de esquerda, de direita, um liberal, um anarcocapitalista, é uma perspectiva sobre o problema do mal, né? Por exemplo, o Thomas Hobbes lá fala sobre o problema da ordem social. Então, existem diversas perspectivas sobre o problema do mal. A questão de Deus é a questão da esperança do bem, né? Então, assim, é uma interpretação que seja justa, que seja não enviesada, que não seja com uma construção social, aqui eu evoco a onisciência de Deus, né? Assim que eu vejo o problema do mal. Legal sua colocação, Alex. Eu acho que essa questão de uma esperança do bem, colocando Deus em jogo, se assim a gente pudesse dizer, né, sobre o problema do mal, o Riquet próprio estaria de acordo. Eu não sei se você se baseou nele para afirmar isso, mas ele vê muito mais. Eu acho que ele tem toda uma antropologia filosófica que vai nesse sentido de pautar a capacidade humana, né? Então, essas, essas categorias que ele traz nesse textinho, agir, pensar, agir, sentir, estão pautadas nessa antropologia filosófica dele, que é chamado do homem capaz. Então, ele quer dar conta, ele quer pautar sobre a capacidade humana em agir, em narrar, em responsabilizar-se, enfim. E eu acho isso muito interessante, porque eu não citei aqui, mas você traz, né, o conflito das interpretações, e eu acho que é o livro que eu mais indico, assim, para uma introdução ao Riquet, ao pensamento dele. Mas não foi o livro que eu comecei, foi um livro muito mais truncado e difícil. Como eu disse, eu acho o Riquet muito claro, mas ele não é fácil. Foi A Simbólica do Mal, que só tem tradução para português de Portugal. E é um livro super difícil, porque ele faz uma descrição fenomenológica e, ao mesmo tempo, elabora uma hermenêutica simbólica sobre os mitos e os símbolos do mal. E ele vai dizer que o mito da queda, e aqui mito, acho que vocês entendem, né? Não tem um sentido de factualidade, mas no sentido mesmo de representação para a identidade histórica de um povo, enfim. Então, o mito da queda, ele viria para apresentar sobre essa capacidade humana ao bem, mesmo que afetada pelo mal, assim. Ainda que inclinada pelo mal, inclinada para o mal, desculpa, o ser humano seria possível de realizar o bem. Isso é kantiano também, né? Isso está lá na religião, no simplesmente da razão. O Riquet extrai um pouco essa visão do próprio Kant. Mas eu achei interessante isso, assim, o Deus na jogada do problema do mal tem a ver com a esperança do bem. Então é nesse sentido também, Tiago, acho que respondendo a sua pergunta inicial sobre o escândalo, o Riquet entende o escândalo nesse sentido, de que o sofrimento só é um escândalo para quem compreende Deus como fonte de tudo que é bom. Ou seja, na esperança do bem, o sofrimento do mal é um escândalo, porque entende que Deus, como a própria carta de João diz, é amor. Então, não há sombra de nada maligno. Enfim, só complementando também, Alex, a sua colocação. Muito legal. Acho que é o Alvin Plantinga, né, que fala se os ateus oferecem o problema do mal, o problema do bem é um problema para os ateus, né? Eu acho que é ele que fala isso, se eu não me engano. E assim, se a pessoa não acredita em Deus, não existe o bem. E se não existe o bem, não existe o mal. É tipo, eu evoco Eclesiastes, né? Tudo é em vão embaixo do céu. Se não existe o bem, não existe o mal, tudo tanto faz. Eu já ouvi falar dessa questão do Plantinga aí, de que o problema do mal seria um problema só para os cristãos, né? E eu concordo também agora que o Tiago colocou, né, de que o Lewis afirmaria algo dessa questão do problema do mal. Mas, ainda assim, eu acho que sim, é possível justificar o bem
sem apelar a uma existência divina. Eu acho que aí, mas aí é um trabalho realmente filosófico, principalmente. Eu acho que é possível fazer esse tipo de coisa e daí você tem várias correntes assim na própria ética. Estou dizendo que é válido e fácil, óbvio que não, né? Mas eu acho que apelar à existência divina para a ética talvez não seja, e enfim, daí a gente pode discutir isso, talvez não seja o melhor caminho, assim. Isso por conta de outras questões, assim, pelo que eu penso, assim. Enfim. Eu fiquei pensando, porque geralmente, na verdade, eu vou por um caminho bem mais oposto, né? É, acho que, na verdade, toda ética tem uma justificativa metafísica, né? É, e aí ela vai depender daquilo que você tem como um pressuposto sobre a realidade última, sobre o bem. Então, aí eu fiquei pensando como. É porque, assim, o que eu estou considerando aqui é que acho que a justificativa para a ética, ela, na verdade, depende mais de pressupostos que você tem que aceitar do que de uma questão de uma justificativa racional, como aquele movimento moderno de fazer sei lá, uma justificativa circular da racionalidade, para justificar alguma posição ética. Então, no final, isso para resumir tudo, você vai partir de uma crença, né? Só para ficar, no final, é isso que eu estou dizendo, né? É, então, eu acho que tanto alguém que não acredita em Deus, ou alguém que acredita, está partindo desses pressupostos. Então, eu queria entender, né, como é que você enxerga essa perspectiva, né, que você trouxe e, enfim, como é que você entende isso? Não, eu concordo com você que acho que está pautado assim pressupostos, mas eu acho que não são pressupostos é, de ordem religiosa, e não é isso que você disse, né? Mas assim, eu acho que nem todos são pressupostos de ordem metafísica. é, Talvez, eu não sei se eu concordaria de imediato, mas quando a gente fala de pressuposto, tem um sentido metafísico. Eu não sei se todos seriam pressupostos religiosos, hein? Mas enfim, aí isso é discutível. Eu acho que, por exemplo, uma ética utilitarista, eu acho que ela não está pautada em pressuposto religioso. Aí teria que realmente a gente verificar. E outro tipo de coisa também. Tem lá a proposta do. Eu não sei como que é o nome que ele dá isso, mas uma ética do Peter Singer, que tem a ver com questão dos não humanos, tá? Enfim. Enfim, mas daí exatamente, daí fica recaindo um monte de problema, assim. Então, assim, mas de uma forma bem básica, eu acho que se a gente entender essa religião nesse sentido voltado a uma questão, não digo de normas, né, mas de conjunto de valores, que geralmente tem um apelo sobrenatural, e isso também já é contestável, porque há religiões em que não tem esse apelo sobrenatural. Eu acho que certas éticas não estariam pautadas no pressuposto religioso, não. Mas isso, eu acho que é uma discussão que ela envolve a questão dos valores mesmo, né? Uma fundamentação dos valores. Só uma coisa, Tiago, assim, não se esquivando da pergunta, mas respondendo ao limite que eu posso, acho que seria isso. Eu vou ter que sair agora e só diria, né, se tiver mais alguma questão de ordem assim metodológica, a gente pode fazer e daí eu saio porque realmente já está dando o horário aqui. Deixa eu ver aqui que o Pedro colocou. Pressuposto é uma observação, novamente, falando com respeito que seja dúvida, ter origem.
Ok. Suposta. A gente pode entender talvez como valor, não sei também, mas Não, eu valor só já ia tem. comentar que parabéns pela apresentação, Pedro. Você está indo embora. Só para reforçar que a dificuldade da questão reside no fato de que tanto os seres humanos que creem quanto aqueles que não creem em Deus, aqui partindo da Escritura, e até na descrição que ela faz, é que esse ser humano está em um conflito simplesmente com o Criador dos céus e da terra. E esse conflito transcende o próprio ser humano, supera o próprio ser humano. De tal forma que o crente e o cristão e o não cristão, ou o crente e o descrente, ou o descrente, aquele que crê em outras coisas que não seja Deus, vivem duas maneiras de viver a mesma dimensão do conflito, que é a incompatibilidade do ser humano com o resto do universo e consigo mesmo produzida pelo pecado. Então, a ideia de um comportamento como o Rowley tenta fazer, um ateu amigável e um cristão, e um crédulo amigável, ou um crédulo belicoso, e, da mesma forma, os incrédulos. Tudo isso são dimensões de uma expressão sobre a experiência humana num mundo que foi severamente abalado pelo pecado. E aí eu lanço duas questões para nós levarmos adiante, que é: se o ateu ou os incrédulos ou aqueles que creem fora das escrituras, e mesmo os cristãos, têm dificuldade em lidar com o mal, deveríamos pensar como é que esse ser humano declara que algo é mal, porque isso vai variar e haverá uma multiplicidade de manifestações a respeito do que seria a designação de mal e a maneira de designar o mal, e que isso muda ao longo da história de pelo menos duas formas. A primeira, na antiguidade, o ser humano tinha um universo além de si ao qual se reportava e prestava algum tipo de reverência. Na modernidade, o centro do universo que não tem sentido, um universo que não tem propósito, o universo que é algo que está aí dado, é atribuído pelo ser humano. É o ser humano quem dá sentido e compreende o universo. E quando faz isso, muitas vezes as suas declarações não são vinculantes aos demais. E aí já é um troço muito complicado, porque de alguma maneira esses seres humanos vão coexistir e coexistindo vão ter que entrar em algum tipo de conversa. E essa conversa é muito difícil. Então, pensar em um lado a dimensão da maldade é um problema em que não vai ser resolvido, porque a resposta implicaria a possibilidade de resolvermos o problema interno do ser humano, que, segundo as Escrituras, só vai ser resolvido quando esse corpo morrer e houver uma segunda ressurreição, em que tanto os que creem quanto os que não creem viverão a plenitude da verdade, seja na incredulidade no inferno, seja no novo mundo e uma nova cidade com Deus já restaurado. Então, seria isso. Quer dizer, às vezes o cristão parece que tem uma pretensão megalomaníaca de lhe dar algo que não vai ter. E não é que não tem uma resposta, é que não dá para nós mesmos respondermos isso satisfatoriamente. E por outro lado, que é a minha chatice que eu tenho que fazer com vocês, é quando os crentes, especialmente os cristãos e não cristãos, como você colocou, de uma base para bondade fora da divindade que seja, quem vai resguardar a humanidade desse sujeito que diz propagar o bem. Se o mal é uma dificuldade, eu também lanço as minhas dúvidas sobre o que é a bondade. Porque quando essa bondade é posta em prática, ela pode ser vista como uma maldade por outro, ou pode ser uma suposta bondade que atenda a interesses que não são necessariamente bons. Enfim, em um universo em que o diálogo é muito complicado, como é que os sujeitos vão pegar uma palavra tão poderosa quanto o bem e apresentar uma série de justificativas, sem imaginar que as justificativas e a própria noção de bondade que ele apresenta e a qual está atrelada pode ser especificamente a própria noção de maldade que uma outra pessoa tem, ou um outro grupo tem, e aí necessariamente gerará um conflito. Então, a minha questão é: quando o problema da maldade é tratado, por que não apresentarmos o problema da bondade posta em prática? Porque aí pode ser o desencadear de uma série de problemas, em que a bondade para um pode ser a plena concretização do que é a maldade, ou que outros venham a observar aquela bondade e chamar de mal. Então, se o Howe foi introdutório, o Riquet foi muito bonzinho. Talvez o problema seja mais grave ainda, e a minha questão é que os cristãos precisam olhar para si mesmos como aqueles que estão praticando a bondade no mundo. Eu não tenho problemas com Jesus e conhecemos todos os podres de todos os personagens bíblicos. Mas eu faço a pergunta que o demônio fez para aquele rapaz que tentou exorcizar os outros fazendo uma fórmula mágica. Ele vai dizer: olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas você, quem é? Então fica pra gente. Bondade de Deus eu conheço, maldade do pecado, dos demônios, das pessoas, nós sabemos quem é. Mas o quem é você para chamar algo de bem e para chamar algo de mal?
Explica essa história. E aí entramos em um diálogo permanente, que talvez seja a parte mais turbulenta de toda essa história. Quando os seres humanos começam a perceber que aquela história lá dos deuses da Grécia, na verdade, é um retrato da nossa própria humanidade. A gente nunca se entende, tem de conviver, vai terminar em briga, mas não tem para onde fugir, já que todo mundo convive no mesmo panteão, que é o mundo. E é só isso. Só comentar, é porque o Pedro está com a questão do horário, né? Tô. Mas deixa eu comentar primeiro Então, rapidamente, daí eu já saio. Mas depois eu vejo a gravação para ver como ficou essa discussão aqui. Mas obrigado pelas considerações, meu xará. Eu acho que essa questão é justamente a lamentação de Jó, assim, de não apenas não entender, mas tentar buscar e depois, se a gente pudesse dizer, se converter e começar a praticar o bem que ele via que Deus proporcionou para ele, assim. Mas eu achei interessante você falar que o Rowe foi, como eu disse, né? Foi muito introdutório e o Riquet foi muito bonzinho, mas essa é uma crítica que ele recebe de ser muito otimista mesmo. Assim. Filosoficamente, ele ser muito otimista. E é por isso que a antropologia filosófica dele é chamada de homem capaz, né? Que ele está pensando na possibilidade ali, não apenas da questão do bem, mas uma possibilidade em várias dimensões do agir humano e da vida humana como um todo, né? Mas, enfim, eu não tenho nem condições de comentar tudo isso, mas eu concordo em vários pontos. Eu acho que realmente é uma questão para a gente lidar e realmente agir na prática e experienciar na vida cotidiana sobre essa questão. É isso. Pessoal, eu agradeço a vocês. Eu vou ter que realmente me retirar, mas boas discussões a vocês e a gente se encontra. Hoje à noite eu não vou conseguir. À noite não, desculpa, à tarde eu não vou conseguir participar, mas. A gente se encontra ano que vem, né, com as nossas próximas atividades. Enfim, muito obrigado. obrigado pela disposição, Pedro. Foi muito bom, boa e interessante. Eu encontrei o capítulo agora, a possibilidade do escândalo. Tranquilo, você manda aí, fala aí, depois eu vejo. Falou, gente. Tchau. É, Bom, alguém tem mais alguma consideração? Porque senão a gente já fecha agora também, né? Porque o apresentador se retirou Não, e o que eu ia, pode falar. eu ia fazer um comentário sobre o que o Pedro falou, sobre o problema da bondade, né? Eu citei o problema da ordem social, né, do Thomas Hobbes. A civilização, ela se caracteriza por uma coordenação e cooperação entre diferentes pessoas, né? Então, e a própria ciências sociais e as ciências naturais, eu acho que tem relação com essa questão da bondade. Eu poderia citar até a epistemologia das virtudes. Eu penso que toda atividade humana é buscando essa bondade, é em direção a essa bondade, é em direção a Deus. Aí eu acho que eu poderia entrar até os sensus divinitatis lá do Calvino. Toda atividade humana é em direção a ele. Existem diferentes interpretações, existem distorções, mas o nosso papel é esse, entendeu? Assim, eu acho que seria essa mais ou menos a minha visão. Sim, eu concordo. Apesar que aqui eu uso em busca de Deus, não no sentido de que toda atividade busca o Deus cristão, né? Mas é o senso divino, né? Acho que é isso que quis dizer, né? Mas só tem um detalhe que antes, é, a modernidade parece que demorou um tempo a perceber que o ser humano não é muito confiável. Na época do Calvino, dos antigos, meio que ninguém colocava no ser humano, colocava a mão no fogo pelo ser humano quando ele praticava coisas boas, para achar que, olha, que figura extraordinária, ignorando seus males, mas ao mesmo tempo aprenderam, a duras penas, a nunca menosprezar a maldade e a trabalhar pela conservação possível do que são as coisas boas da maneira deles. Eu acho que isso demorou a acontecer e tem demorado a acontecer na modernidade quando o ser humano passa a ser o centro de todo o universo, porque ele não suporta carregar o universo nas costas. É como aquele mito antigo: uma hora esse mundo vai rolar, porque é impossível sustentar o universo nas costas. Você vai sucumbir a ele. E esse é o drama. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de viver é urgente. Então, a minha dúvida para um homem moderno, com todas as coisas boas que ele identifica,
é que alguma hora é legítimo alguém apresentar a desconfiança sobre aquele que propõe algo supostamente chamado de bom, e a essa desconfiança, muitas vezes as respostas não são agradáveis, no sentido de que a pessoa não fica feliz de receber um selo de desconfiança quando pratica algo bom. E de alguma forma ela vai ter de agir ou reagir a isso, e nem sempre as respostas são positivas, como o próprio Hobbes fez diante da maldade dos seres humanos. A resposta última é um ser monstruoso que é um governo autoritário, mas ainda assim é uma resposta. Ele considerou boa. Outros, talvez a maioria, tenha considerado ruim. Mas é paciência. Esse é o jogo da vida humana. Nem sempre vamos chegar a consensos, e nem consensos, mas a possibilidade de que alguém vai olhar para aquilo que nós consideramos tão extraordinário e vai dizer: isso daí não é só desprezível, isso é absurdo e deveria ser destruído. E aí, o que que nós vamos fazer com isso? E as escolhas foram sendo tomadas ao longo da história humana. E nós podemos refletir sobre elas, aprender o que temos de registro, até daquelas pessoas que ainda estão vivas e que participaram desses períodos antigos em que escolhas foram realizadas e nós lidamos com elas até hoje, naquilo que for possível, de obtenção de registros e mesmo contato com pessoas que foram testemunhas oculares ou mesmo participantes daqueles atos em que decisões foram tomadas. Mas é outra parte. Interessante, Pedro. Enfim, eu acho que eu vou concluindo aqui por agora também. A gente vai ter outra reunião à tarde. E obrigado aí pela participação. À tarde a gente volta, 1h30, com a reunião do Davi. Então, boa manhã para vocês aí. Fiquem com Deus.